Coisas das relações contra 40 segundos. Uma relação. Salve, meus bons, tudo certo, galera? Prosa por aí, mais uma vez estou aqui para bater um papo interessante dentro de assuntos que me interessam, porque se não me interessar, eu tô cagando, então eu não falo. Se o assunto não me interessar, vocês sabem que eu não trago aqui pro Prosa, mas deu para perceber aí atrás, né? Tem um tatame, sinal de que a gente vai falar sobre artes marciais. E eu tô com uma pessoa aqui que eu conheci agora recentemente, através de um primo meu e através de um grande amigo meu, que tem uma história do caralho, que eu tenho certeza que vocês vão gostar de ouvir essa história aí, certo? Inclusive histórias de superação. É um sensei paizão que eu já percebi. Hoje, inclusive, tive a oportunidade de pegar um treino sem pano aqui, que agora chama de no-gi, né? E na minha época era só sem pano, hoje a coisa já tá um pouco mais sofisticada. Tive a oportunidade de pegar um treino aqui e troquei de camisa, óbvio que a camisa tá toda suada ali. Mas eu tô aqui hoje com o Sensei Júpiter para falar sobre jiu-jitsu e sobre sua trajetória. Ô, meu irmão. Ô, Sensei. Será uma honra falar sobre esse assunto que a gente respira, vive o dia a dia, né? Que é o jiu-jitsu. Vou ser sincero, Sensei. Eu tenho quase 10 anos que eu tinha parado de treinar e eu falei depois no final do treino, né? Há muito tempo que eu não me sentia tão bem num treino como foi nesse aqui agora. E, pô, eu sou daquela época que a galera tinha essa rixa, né? Academia com academia e tal. Tentei aqui em Feira de Santana treinar em várias academias e aqui foi onde eu realmente me senti bem. Há muito tempo que eu não terminava um treino tão bem assim como eu terminei hoje, né? Da época chamada de casca grossa. Casca grossa. Da época que a galera não lavava o kimono, pra dizer que era bruto. Exato. Daquela época, né? Era um nhaca da porra dentro da academia. Pois é, daquela época que você apanhava no primeiro dia, se você quisesse voltar, você voltava, se você não quisesse voltar, problema seu. Exatamente. Pronto, e as academias, quando se encontravam nas festas, o pau fechava, a briga era confusão. Eu venho dessa época também, porém a gente tem que ir evoluindo. Exato. E construindo uma nova mentalidade em cima da nossa arte, né? Exatamente. Então, não pode gourmetizar demais, né? Não, aí também não. Tem algumas práticas, algumas situações que a gente tem que manter a tradição. Por exemplo, falar todos em cima do tatame não, né? Não. Respeito quem fala, mas da porta da academia para fora. Aqui dentro não, aqui dentro a gente respira jiu-jitsu, a gente respira artes marciais, aqui em cima não. Lá fora tudo bem, sem problema, para quem quiser, mas aqui em cima não. Eu também respeito quem fala todos. Acho que a pessoa que fala todos, eu acho um imbecil, mas eu respeito. Não tem problema. Ela deve ser respeitada, às vezes a gente se afasta, não quer nem estar perto, lógico. Exato. Mas no tatame não é lugar disso. Uma das práticas que devem, na minha visão, deve ser mantida, por exemplo, tem gente que acha um absurdo no corredor. Eu acho que deve ser mantida. Você graduou, tem que manter a tradição. Exato. Se você não gosta, vá para uma academia que não tenha. Vai fazer balé, né? Vai fazer balé, vai fazer baleado no condomínio. Baleado no condomínio. Vai fazer yoga. Agora tem um esporte que eu não quero falar o nome para não polemizar, mas é um esporte que você fica numa quadra de areia de praia, jogando uma bolinha para lá e uma bolinha para cá, que você vai conseguir jogar bola polo. Mas não vamos falar o nome, não, para não polemizar muito. Bola polo. Senão dá aquela do cavalinho. Aí você fica na areia, vai lá. Eu acho que isso é tipo peteca, né? Como se fosse uma peteca, né? Eu não posso falar de peteca, não, que a gente depois nos bastidores que eu vou lhe falar de polêmica da peteca, mas enfim. Sensei, eu queria saber como foi primeiro, né? Porque, pô, jiu-jitsu é algo que geralmente começa bem cedo, né? Eu, particularmente, comecei a treinar até um pouco tarde, que eu já tinha mais de 20 anos. Quando eu comecei, acho que eu tinha 21, 22, por aí. Treinei um bom tempo, depois parei, fiquei um bom tempo parado. Mas eu queria saber como foi que começou o jiu-jitsu na sua vida, né? Porque o jiu-jitsu, às vezes, marca a vida das pessoas, né? E eu queria saber como é que foi para você, como foi que começou isso aí. Você acabou de falar que você começou um pouco tarde, com 20, 21 anos. Então, eu comecei uma década após o seu início. Eu fui militar, eu sou filho de militar. Então, eu acho que a disciplina, ela já vem da criação. Então, eu fui militar durante 8 anos, ainda passei um ano no militarismo junto com meu pai, participei da formatura dele de ida para a reserva. E assim que eu saí do militarismo, 8 anos após eu servi o exército, eu entrei na faculdade de educação física. Entrei com 28 anos na educação física e dali eu decidi me testar em vários esportes durante a graduação para que eu pudesse ficar naquele que eu mais me identificasse.
Então, com 30 anos, eu entrei no jiu-jitsu. Cheguei a entrar em uma academia como essa das antigas Casca Grossa, que no primeiro dia, sem o mínimo de instrução, sem o mínimo de informações a respeito de aprender a cair, aprender a se defender, aprender a rolar, já me colocaram direto para fazer um combate com um gigante, onde o cara me amassou, igual um origami, e aí eu saí de lá e falei, não, esse aqui, esporte não dá não. Foi aí que um amigo meu, é o Felipe Pamponé, ele falou, irmão, você foi pro lugar errado, deixa eu te levar pro lugar certo e você vai ter outra visão. E aí que eu fui para Corpo e Mente, no Sobradinho, com o mestre Humberto Tavares, que hoje está faixa preta e faixa coral, mestre. E aí eu conheci a equipe, aonde, para eu fazer o primeiro combate, o primeiro rola, eu passei 30 dias treinando, aprendendo a cair, aprendendo a defender meu pescoço, aprendendo o básico. Então, quando eu pisei o pé no tatame, como você teve aquele sentimento de o lugar é aqui, eu virei para ele e falei assim, ó, eu não paro mais. Eu vou levar aqui direto até a preta e eu não paro mais. Então, quando você cai no lugar certo, com o mestre certo, com a equipe certa, é isso que acontece. Você acaba se envolvendo ali, se apaixonando pela arte e você não sai mais. Foi o que aconteceu. Com 30 anos de idade, hoje eu vou fazer 48. Então, com 30 anos de idade, foi quando eu entrei na faixa branca. E de lá para cá eu não parei. Treinou e hoje é Sensei Júpiter aqui. Pelo que eu vi aqui, a galera gosta muito de você também aqui, né, no tatame. Eu acho legal essa relação de sensei com os alunos, né, porque eu tive isso com o meu sensei Gene, né, quando eu comecei a treinar, e é uma coisa de aprendizado, não só da técnica em si, mas é uma questão de valores também e tal. Então, quando o sensei tem essa postura, né, de passar esses valores para os alunos, né, eu acho importantíssimo e eu me sinto bem quando eu estou num ambiente desse, né. Eu me sinto, acho que eu me sinto em casa quando eu estou num lugar desse, né. O sensei, ele deve ser o exemplo para os seus alunos. Então, a sua conduta, a forma que você se dirige respeitosamente do faixa branca que entrou ao faixa preta, então você tem que ter uma postura onde você possa cobrar com todo cuidado. Essa, como você falou, aquela questão do paizão, o cuidado. Tem a hora do treino duro, tem a hora de puxar? Tem. Mas, no geral, são muitos mais valores que a gente passa do que simples técnicas, do que simples golpes. A exemplo disso são alunos que começam a treinar e com pouco tempo ligam para a gente em horário extra treino para pedir uma opinião a respeito da vida pessoal, para fazer um desabafo, para pedir um conselho. Então você vê que ali você já criou uma conexão com o ser humano, com o pai de família, com o filho, com a pessoa, e não só com o aluno, ensino, professor. Eu falo isso também porque, assim, há 18 anos atrás, não foi você que você começou a treinar, né? 18 anos atrás, eu me lembro que, até antes disso também, tinha uma galera do jiu-jitsu aqui, principalmente aqui em Feira de Santana, que a gente não precisa citar nome, mas tinha uma galera aqui que era bem baderneira, né? Que gostava de ir para as festas, de brigar e tal, né? E aí, por isso que eu fico vendo muito isso, assim, eu prezo muito isso, de você chegar num lugar que o próprio sensei te passa valores, te passa orientações e você começa a praticar a arte de uma forma mais saudável, né? E não necessariamente para lhe transformar num guerreiro para você... Até porque hoje em dia também, convenhamos, né, sensei? Do jeito que o mundo tá, a arte marcial ela é muito importante, principalmente pro emocional, mas ninguém tá saindo mais na mão assim na rua, né? Não. Ninguém sai mais na mão assim na rua. Hoje a coisa tá um pouco mais pesada, né? O que você falou é a mais pura verdade. Foi uma época realmente que ficou marcada por muita confusão em festas, muitas badernas, muitas brigas. Mas assim, eu fico feliz de hoje poder te dizer o seguinte: eu conheci boa parte dessas pessoas. Hoje, muitas delas são meus amigos e conseguiram, tipo assim, transcender esse pensamento, conseguiram evoluir, conseguiram chegar de outro nível. Então eu fico feliz em dizer que eu conheci, né? Amadureceram. A maioria hoje construiu sua família, tem sua profissão, mas assim, ali eram outros tempos, não é como hoje. Hoje, qualquer confusão, você vê, o cara puxa uma arma, dá um tiro. Hoje em dia tá bem complicado. Então, até a postura do sensei, hoje você não vê a informação de que um sensei brigou. Um sensei foi para uma festa, sensei deu em bebida. Então, hoje o pensamento mudou. Mas naquela época foi realmente uma época... Eu me lembro que quando eu falei... Eu me lembro que quando eu falei assim lá em casa, falei, pô, eu vou começar a treinar jiu-jitsu.
Entendeu? Até meu pai falou, jiu-jitsu, porque a imagem que se tinha era aquela galera do Rio de Janeiro e Feira de Santana naquela época. Pitbull na mão e confusão. E confusão. Aqui em Feira de Santana viveu uma época que parecia muito Rio de Janeiro, essa coisa assim de academias de bad boy, entendeu? Tem uma música de Gabriel Pensador que fala, né, sobre isso aí, né? Sou um playboy, filhinho de papai, né? Eu tenho um pitbull e imito o que ele faz. Então, tipo assim, essa época manchou, né? E se transformou hoje, né? Hoje o jiu-jitsu hoje tem outra imagem, né? Inclusive tem pessoas assim, influenciadores, pessoas famosas, influenciadores que falam muito. Outro dia eu vi um vídeo de Malvinho Salvador, que é casado com Kira Gracie, né? Pegou a faixa preta agora. Pegou a faixa preta, né? Pois é, deve ter tomado muito calor em casa, né? Porque quando ele começou a namorar com ela já era faixa preta há muito tempo, né? E aí, ele falando sobre a importância de colocar os filhos para praticarem desde cedo, né? E eu meio que pratico esse caso também, porque meus filhos estão no jiu-jitsu, são pequenos, são crianças ainda, infantil, mas já estão no jiu-jitsu também porque isso trabalha, não é só técnica, né? Autoconfiança, emocional, autocontrole emocional. Né? Você tocou num dos pontos que para mim é um dos mais importantes, que a gente pode utilizar o jiu-jitsu, que é a formação das nossas crianças, principalmente na primeira fase de vida. Mas, antes da gente chegar nessa fala, você falou aí de alguns influenciadores, não sei se você soube, na semana retrasada, o dono do Instagram, da Meta, Mark Zuckerberg, ele entrou no jiu-jitsu e ele está competindo no jiu-jitsu, ele está treinando e está levando a sério, internalizou. Tanto que ele leva grandes campeões para casa dele e treinam. Semana retrasada, ele se inscreveu no campeonato, só que ele botou o primeiro nome e botou o nome do meio na ficha de inscrição, escreveu. No campeonato ele chegou de boné, ele chegou de óculos e chegou de máscara. Ninguém sabia que era ele. Ninguém sabia que era ele. Ele só tirou na hora, estava na beira do tatame para entrar para competir, ele só tirou nessa hora, porque poderia não, iria causar um alvoroço no Mark Zuckerberg, não é? Um dos caras mais conhecidos no mundo, né? Ele quis mostrar que, tipo assim, não existe privilégios, não existe aqui não. Então, na hora ele tirou o boné, tirou o óculos. Aí foi que a galera viu. Lutou e veio competindo. Se apaixonou pelo jiu-jitsu. Tanto é que, tempos atrás, o próprio Elon Musk entrou no jiu-jitsu também, e aí gerou uma conversa que os dois iriam fazer uma luta. Até os dois chegaram a comentar e que se fosse feita, seria no Coliseu. E que a renda seria destinada seria doada às instituições. Você chegou a ver isso aí? Eu acho que eu acompanhei na época. Foi fantástico. Então, até esses influenciadores, essas pessoas, elas têm o poder de pegar nossa arte e botar numa vitrine. Abu Dhabi é um dos melhores exemplos. Abu Dhabi hoje, o jiu-jitsu, ele faz parte do currículo escolar. Assim como matemática, como física, o jiu-jitsu reprova, é uma matéria. E a maioria dos professores são brasileiros. Então lá o jiu-jitsu está em todas as escolas, em todas as áreas militares. Para você ver a importância do jiu-jitsu na formação da criança. Então são valores que você começa a incutir na criança desde pequena. Então ela cresce aprendendo a respeitar o tatame, que não se deve entrar de chinelo, de pé sujo. Começa a respeitar cumprimentar o tatame na hora que vai entrar. O seu colega que já estava no tatame, ele é mais antigo do que você, é mais graduado. Então a disciplina, o respeito, o dobrar o kimono quando chegar em casa, o cuidado, a alimentação. Então, você vai linkando, então você vai construindo jovens com outra visão. Na minha turma infantil, eu costumo bonificar com o maisinho que vai somar para a graduação. Então, vai lanchar. Se for fruta, se for alimentação saudável, pede para o pai e para a mãe tirar uma foto, me manda, na cadernetinha vai ter o mais. Então, todos fazem questão de tirar foto com sua fruta, com a alimentação saudável. Acordou, arrumou sua cama, mesma coisa. Brincou, arrumou seu quarto, mesma coisa. Então, de pequenininho, você começa a fazer isso. E a construir, né? Prazeroso, e a construir uma mentalidade de responsabilidade. Exato. E aí, quando você chega no adolescente, ele é completamente diferente do que aquele adolescente que nunca teve contato com arte, que te mostrou disciplina, te mostrou respeito. É fantástico, é fantástico. E eu achei interessante você falar isso, assim, do Mark Zuckerberg, que bastou entrar pro jiu-jitsu e começou a acabar o mimimi, né? As redes sociais agora tá mais tranquilo, né? Porque antes você não podia postar uma coisa, era mesmo na época que comecei o Prosa,
Entendeu? Porra, tomava bloco até de foto com arma. Se tivesse foto armada, porque, porra, na condição de policial, a gente posta muito conteúdo policial. Então, porra, a polícia remete a arma, né? E aí eu tomei notificação, bloco por causa de foto, de convidado que mandava foto com arma, entendeu? Mas parece que o negócio melhorou. O jiu-jitsu agindo, né, velho? Até nisso o jiu-jitsu é bom. Eu falei isso com uma amiga minha, que eu tinha certeza absoluta que o jiu-jitsu tinha até certo ponto influência nesse posicionamento dele, nesse novo posicionamento dele. E ela falou, não, acho que foi uma mudança de governo americano. Eu falei, eu continuo dizendo que eu tenho certeza, não estou te dizendo se foi 50%, se foi 90%, em que ponto foi. Eu digo que houve uma certa influência do jiu-jitsu, sim, até pelo ambiente que ele anda. Entendeu? Então, assim, por que não deixar você falar o que você quiser, com o termo que você quiser? Você vai arcar com o que você falou, é um problema seu. Agora, tem que proibir o que você vai falar? Tem que limitar sua fala? Exato. Tem que limitar seu texto? Não. Cada um que vai falar, fala o que quer, porém, se você vai ofender, se você vai falar algo que realmente não seja, que seja nocivo, você vai responder individualmente. Mas agora, podar geral, eu não acredito que seja a solução. E assim, a justiça já existe mecanismo da justiça para isso. Por exemplo, se você chegar na rede social e botar lá, assim, com todo respeito do CC, pelo amor de Deus, porque depois que você vai descontar em cima do tatame, eu boto assim, CC Júpiter é viado. Aí você bota lá assim, porra, me ofendi, vou processar ele porque é calúnia. Beleza, já tá previsto. Fala Cicediano. Tô fudido. Pra que eu fui brincar com isso, rapaz? Mas assim, se você colocar, existe mecanismo que você vai lá na justiça. Pra você responder individualmente. Exatamente. Agora você ser tolhido previamente, que era o que a rede social estava fazendo. Você não poderia colocar tal coisa. E ainda tinha uma coisa assim, quando você fazia um comentário, né, e a depender do conteúdo do seu comentário, ainda aparecia assim, você tem certeza que você quer postar isso, que vai em desacordo com as diretrizes da rede, não sei o quê. Então assim, pô, eu acho que eu sou contra a censura. Eu acho que, inclusive eu sou contra a censura, ao mesmo tempo que eu também acho que nada deveria deixar de existir. Agora, eu acho que tem coisas que não precisa sair de bolha. Eu estava até falando mais cedo aqui, conversando mais cedo com o Tainá, que é a faixa preta, né, que é a esposa de meu primo, e eu falando assim, eu acho que tem coisas que não precisa sair de bolha. Por exemplo, música. Aqui tem uma música nova agora, na xereca, limpinha, de não sei o que vai pro coroa. Porra, meu irmão, como é que eu vou chegar numa praia e tá tocando uma porra dessa, numa barraca de praia, eu sento com meus filhos, minha filha de 5 anos de idade vai me perguntar o que é isso? Então, assim, isso era uma coisa que, assim, não é que eu acho que deveria deixar de existir, mas pelo menos fique lá na sua bolha. E eu sei que ali tem esse tipo de coisa, eu não vou levar meus filhos ali, beleza? Esse é ponto. Mas aí o que acontece? Começou a ter uma inversão de valores nessa questão aí, e começou a se empurrar a goela abaixo determinadas culturas que realmente é complicado socialmente pra você conviver com isso, né? Esse é o ponto. Você chegou ali, você tá vendo que tá tendo aquele tipo de música naquele ambiente, você tem a opção. Em vez de você chegar lá e querer que o cara tire, você tem a opção de ir para outro ambiente. Que não tem aquele tipo de coisa, exato. Vai ter aquele público que vai querer ir para lá? Beleza. Então, sem problema, vá. Agora, a gente tem a nossa escolha. Agora, você não pode, no geral, eu querer te impor as minhas ideias ou você impor a sua. Não, você tem a sua, eu tenho a minha. Como você falou, cada um deve ser livre para falar do que quiser. Agora, com responsabilidade e sabendo que se você ofendeu alguém ou falou algo que realmente... Que é uma inverdade, a pessoa pode buscar na justiça. O direito de buscar na justiça, reparo, né? Direto aquilo ali. E não você querer podar, geral, milhões de pessoas por conta de pensamento de poucos. Exato. Eu cito sempre o exemplo de Velhas Virgens, né? Você já ouviu falar de Velhas Virgens? Essa banda? Uma banda de blues. Velhas Virgens é uma banda que, inclusive, eu gosto, escuto. Né? Lógico, não escuto na frente dos meus filhos, não é uma banda de blues que fala putaria o tempo todo, que só fala de putaria, de cachaça e tal. Eu particularmente gosto de ouvir, mas você vê que é uma banda de blues que está dentro da bolha dele. Dentro da bolha dele ali, todo mundo conhece. Beleza. Mas eu não chego, por exemplo, com o meu carro tocando, com meus filhos ouvindo, nem chego nos ambientes não ligo o som para estar tocando isso para outras pessoas estarem ouvindo, porque eu sei que ali existe um conteúdo ofensivo. Entendeu? Então assim, eu acho que falta um pouco desse respeito. Hoje em dia, com essa banalização, né, das coisas, está faltando um pouco de respeito. Mas, enfim, é uma coisa ainda para se discutir muito para frente. Mas, assim, eu queria virar a chave agora na conversa, porque eu sei que, assim,
inclusive, várias pessoas chegaram para mim, eu lhe conheci agora, né? Mas várias pessoas que lhe conhecem há muito tempo falam que foram 3 fases, né? Era o Sensei Júpiter antes do problema de saúde que você teve, né? Durante o problema de saúde e hoje, né? Então, assim, eu queria que você me falasse sobre essa batalha, que eu acho que deve ter sido a maior batalha que você já enfrentou na sua vida, né? Foi a maior guerra que você enfrentou na sua vida. Eu queria que você falasse sobre o problema de saúde que você teve e como foi que você enfrentou isso, né? Eu tô dando risada aqui que você falou. Você falou de 3 pessoas. Três pessoas diferentes. Uhum. Que realmente quem me conheceu no passado sabe que, tipo assim, existia um Júpiter Filho completamente diferente antes do jiu-jitsu. Uhum. No jiu-jitsu, atrelado ao problema que eu passei, e o Júpiter Filho de hoje. E eu tenho um amigo, desde a época eu tenho um amigo chamado Tião lá na academia, é um senhor muito bem fisicamente, se cuida, tem uma mente muito boa, e ele fala assim, olha pra mim, não gosto mais de você hoje não. Você tá muito delicado agora, tá muito educado, tá muito calmo. Eu gostava de você mais bruto, eu gostava de você mais ignorante, porque antigamente eu dando aula, se a aula é 6 horas e você chegasse 6:01, eu ia te perguntar na frente de todo mundo, você não tem relógio não? Eu ia te perguntar. Se você chegasse 6:05, eu falava assim, ó, pra chegar agora é melhor não vir. Então eu chegava e falava mesmo, se na minha aula você pegasse o celular, eu parava a aula para você falando do celular lá fora. Eu digo outras aulas que eu ministrava. Sim. E hoje não, hoje em dia a cabeça mudou. Só que, como você perguntou, qual foi o problema, correto? Isso. Mas a pergunta, o que acontece? O problema eu sei, né? Eu queria que você falasse do problema que você teve pra galera que tá assistindo entender, né? Pelo que você passou, né? Eu vou contar o que eu passei, mas eu já linko na seguinte informação. O mínimo problema, a mínima alteração, a mínima coisa diferente que você veja no seu corpo, na sua saúde, o mínimo sintoma, procure a ajuda do profissional, procure a família, não esconda, não espere. Porque se você tem um problema e você identifica rápido, a probabilidade de você se curar, a probabilidade de você resolver é bem mais rápido do que você esconder, ficar com medo e não mostrar. Uhum. Então, fica esse gancho aí, esse gatilho, dica, né? Essa dica, porque eu tive um amigo meu, mesmo que ele, durante o meu processo, ele veio me relatar que ele estava com um caroço na cabeça, que esse caroço vinha crescendo, e que já tinha um ano que ele estava com medo de mostrar para a família e estava com medo de investigar. E eu falei, você é louco? Aí passei todas as informações para quem ele ia procurar, ele foi, chegou lá, era apenas gordura. Eu falei, mas se não fosse gordura, imagine você escondendo isso há um ano. Então você já teria resolvido isso. Então foi um exemplo que eu tive próximo a mim. Eu simplesmente fazendo barba, sempre tive meu estilo de vida, de uma boa alimentação, muita atividade física, preparação física, meu jiu-jitsu. Então assim, nada justificava passar pelo que eu passei a nível de tipo assim, você descobriu um câncer? E simplesmente eu fazendo a minha barba, achei um carocinho diferente, que não era normal, aguardei de 3 a 4 dias, vi que ele não mudou, chamei minha esposa e mostrei. E ela falou, vamos marcar logo o médico. E aí no primeiro dia, no primeiro contato, o médico só fez tocar e ele falou, pode ser um câncer como pode não ser nada. Aí aquela palavra ela é já extremamente assusta, né? Pesada e assustadora para a maioria das pessoas. Aí é onde eu já vou fazer a conexão com o jiu-jitsu. Desde faixa branca, para aprender a suportar a pressão, os amassos, eu entrei no yoga para aprender a respirar. E a respiração, ela é o controle remoto das suas emoções. Hoje a neurociência mostra isso. Através da respiração, você consegue reduzir sua frequência cardíaca, se manter calmo. E uma das maiores coisas hoje que vem matando e adoecendo é o estresse. E o estresse é justamente você não controlar o seu emocional. E aí o que acontece? Aquela informação, eu olhei para ele e falei assim, ó, tenha certeza de que o que for diagnosticado vai ser resolvido. Fique tranquila, tenha fé em Deus, eu estou 100% tranquilo, eu te juro para você, assim como eu falei em outros podcasts, não me abalou, porque isso é uma coisa que pode acontecer com qualquer pessoa, então eu digo, não me abalou, por já ter construído uma mente forte e ter uma fé em Deus inabalável. Então, fé em Deus, mente positiva, vai ser resolvido.
quanto mais cedo, como eu te falei. Pronto. E daí então vieram os exames para diagnosticar. Fizemos primeiro uma punção, onde essa passagem eu sempre conto, que era bem interessante essa passagem, porque o primeiro exame para identificar o que seria aquele caroço foi uma punção. É você tirar o líquido de dentro para fazer uma biópsia e entender o que é aquilo. Então, a gente na sala de espera, que foi o primeiro exame, a gente na sala de espera, eu levantei, peguei um livro, dentre vários, abri, e onde eu abri tinha escrito, e Deus disse, jamais te deixarei, nunca te abandonarei. Aí eu olhei para ela e falei, você acha que isso aqui é coincidência? Olha quantos livros tem, olha quantas páginas, eu abri agora. Aí ela olhou assim e falou assim, ó, aí ficou meio assustada, ela, você viu qual é o capítulo e o versículo? Era um versículo bíblico. Eu falei, não, quando ela voltou para mim, era o dia do meu aniversário, o mês do meu aniversário. Aí eu olhei para ela e falei, existe coincidência? Hebreus 13:05, 13 de maio. Falei, existe coincidência? Isso aqui são informações, não tenha fé em Deus, já deu tudo certo. E aí fez o exame, e aí precisou de outros exames complementares, onde eu tive que fazer uma cirurgia para retirar o carocinho, retirar o nódulo inteiro, mandar para fazer uma imunohistoquímica, que é bem mais apurado do que a biópsia, que é detalhado. A imunohistoquímica, na verdade, ele confirma o resultado da biópsia. Ele detalha, a origem. Eu passei por uma fase, não eu, né, mas com uma pessoa minha. E daí, chegando um resultado de positivo, vamos fazer o que tem que ser feito. E a equipe se reuniu, devido ao meu histórico, à minha idade, eles decidiram fazer o tratamento mais forte que tinha disponível, mais pesado, mais intenso, tendo em vista que, pela análise da equipe, eu iria suportar. Então foi traçado todo um tratamento com radioterapia, 35 sessões de radioterapia, que é extremamente doloroso, sendo uma maca travado, um tubo, recebendo a radiação no local, mais sessões de quimioterapia no período início, meio, final. E aí começamos o tratamento, como eu te falei, extremamente doloroso, onde com menos de um mês do tratamento eu não conseguia mais nem engolir água. Travou a garganta, e aí eu tive que usar sonda. Usei uma sonda nasogástrica para me alimentar pela sonda, que ficou quase 3 meses, ficou 2 meses e 3 semanas durante o tratamento, onde eu tinha que me alimentar pela sonda, onde eu perdi 22 quilos, onde muita gente achou que eu não iria resistir ao processo, mas em nenhum momento eu questionei a Deus o porquê eu estava passando pelaquilo. Então, eu comecei a utilizar ferramentas que eu tinha aprendido no jiu-jitsu, que eu tinha aprendido no yoga, como controle, tanto na hora do tratamento, da radiação, quanto naquele período de náuseas, de dores, sabe? Aquele período que realmente é muito doloroso. Só quem passou, mas se você tiver fé em Deus, acreditar que vai dar certo, tiver o apoio da família ali perto de você, de amigos, você consegue suportar e passar por esse processo. Então, assim, foi um processo extremamente doloroso, mas que, graças a Deus, eu consegui passar. No último dia, ainda todo mundo, alunos, amigos, me esperaram no último dia do tratamento, com seus carros pintados, venceu, com bola, fazendo uma carreata, me leva até em casa, chega em casa aquela oração. Então, assim, foi extremamente doloroso, mas que hoje eu entendo que aquilo ali foi uma ferramenta que eu precisei passar para hoje eu trazer vários ensinamentos e levar para várias pessoas por conta daquilo ali que eu passei. E é isso que eu faço hoje, eu tento levar para o máximo de pessoas informações que estão passando, ou que porventura venham passar, ou os familiares que estão próximos, para que pelo menos tenha um pouco de mais de conforto ou passe com um pouco menos de sofrimento. Entendeu? Eu falei que meu filho teve um problema de tumor e foi benigno. Eu já contei várias vezes isso no podcast, em várias outras entrevistas e tal. E isso me rendeu essa tatuagem aqui, né? Que eu fiz. Entendeu? Depois da situação dele. Senhor, jamais te questionarei. Porque eu também não questiono, entendeu? Os desígnios de Deus. Acho que se a gente está passando por alguma coisa, tem algum propósito, né? E você vê que depois disso aí, você teve um propósito e você está multiplicando
aquele conhecimento e aquilo que te tornou forte para passar por isso para outras pessoas, né? De certa forma, né? Porque eu vi aquela questão da técnica de respiração, eu nunca tinha visto isso na aula de jiu-jitsu, entendeu? E aí eu falei, pô, legal, interessante isso aí começar é sempre um plus a mais, né? Na hora que você tá ali na prática da arte, né? Na prática da atividade física ali, então achei bacana. E depois disso aí, eu sei que você começou a fazer palestras também, né? Você faz palestras, você... Faço, eu levo palestras para vários grupos de pessoas e de profissionais. Aquela técnica que você comentou é uma das técnicas mais estudadas hoje em dia. Ela chama-se de suspiro fisiológico, porque por conta do estresse, você deixa a sua respiração no automático. A sua respiração no automático, ela é pulmonar. Você sobe suas costelas, levanta seu ombro e ela é encurtada. Ela não é diafragmática, você não preenche o seu pulmão por completo. E aí você fica no automático. Aquela respiração é chamada de suspiro fisiológico, por quê? Porque involuntariamente durante o dia, nosso corpo ele faz suspiros tipo... Você percebe criança chorando, você percebe na hora de alguém que está num pânico, num estresse, mas no dia a dia, nosso corpo ele faz isso para quê? Para aquela porção inferior do pulmão, ela não se colabe, não cole, como se você tivesse uma bexiga cheia, um balão, e você enchesse e nunca mais enchesse, deixasse lá, ele vai se colar. Então isso acontece nos nossos alvéolos. Se a gente não fizesse isso de forma involuntária, por isso que chama de suspiro fisiológico, a gente não ia expandir. E de forma voluntária, aquela respiração ela consiste em quê? Você faz uma inspiração forte, quando você achar que você já chegou no limite, você joga mais um pouco. Aí você imagina, eu vou inspirar 80%, aí depois você, com força, mais 20%. Você obriga que seu diafragma desça e você consiga encher todo o pulmão. Você oxigenando, aí solta lento e calmo, sua frequência cardíaca em 5 sessões dessa. Sua frequência cai, você consegue manter o controle. Então, eu sempre utilizo no final do treino, eu sempre utilizo no final de cada rola, em vez de você tirar o kimono, em vez de você se largar, você para, você consegue se recuperar bem mais rápido. E essa técnica você pode fazer antes de uma palestra, antes de uma conversa, antes de uma reunião, no trânsito, porque ela é a mais estudada hoje. E ela está diretamente ligada à questão da inteligência emocional, né? A inteligência emocional é justamente isso, é você poder controlar suas emoções e não descarregar onde não deve. Porque, um exemplo, se você está no trânsito, o cara dá um toque sem querer no seu carro, mas você não sabe quem é que está lá no outro carro. Você não sabe se é um cara que está armado, você não sabe se é um cara que está cheio de problemas. Então, se você descer de qualquer jeito e você for lá peitar o cara armado, pode ser que aconteça uma tragédia. Então, se você dá uma respirada, você mantém calmo e você consegue resolver no diálogo, entendeu? Por isso que eu digo, a respiração é o controle das nossas emoções. Não responda nada com raiva, não parta para agressão com adrenalina alta, se tranquilize, mantenha-se calmo e use a respiração para que você tenha uma resposta muito mais assertiva do que deixar a adrenalina tomar conta de você e você fazer o impulso e depois se arrepender. E a ferramenta para isso hoje é a respiração. Como eu falei, ela é a mais estudada. Existem 2 laboratórios nos Estados Unidos, um Stanford, na Califórnia, Dr. Huberman, é um dos que mais estudam essa respiração, o Dr. Jack Feldman, quem quiser pesquisar esses 2 aí, fantástico demais. Então, é o que a ciência mostra hoje. Então, por que você não agregar para a sua vida? Por que você não trazer esse benefício para a sua vida? Já que é para tudo, para você conversar com o filho, para conversar com a esposa, para conversar com um chefe de trabalho, para conversar no trânsito. Quem começa a entender essa nova versão do Sensei Júpiter Filho, que eu consegui internalizar, utilizar no meu dia a dia e tentar passar para o máximo de pessoas. Então, sua calma determina tudo. A forma que você direciona determina tudo. No trânsito, no trabalho, em casa e no controle do estresse. Porque, rapidamente falando, quem tiver interesse em se aprofundar
assunto, pode pesquisar. Antigamente a ciência dizia que a gente não tinha controle sobre o nosso sistema nervoso, certo? Como algumas partes a gente não tem realmente. Você não vai falar, meu rim, filtre mais meu sangue, filtre menos meu sangue. Você não vai. Então, só que na questão do emocional, se você deixa o estresse tomar conta de você, você ativa o sistema simpático, que é o sistema de luta ou fuga, que no passado a gente só ativava para caçar ou para fugir da presa. Depois que você está tranquilo, você ativa o parasimpático, você está calmo, está de boa. Então, uma série de reações acontece quando você ativa o simpático. A pupila dilata, a frequência cardíaca sobe, o sangue vem para oxigenar a sua parte interna. Você vai ficar com o seu corpo preparado para lutar ou para fugir. Certo? E as pessoas estão ativando esse sistema hoje com informações negativas, com o trânsito agitado, com ansiedade, com vídeos, buscando vídeos de coisas, notícias ruins, de morte, de acidente. Então você acaba deixando o sistema nervoso, a parte simpática, que seria o de luta ou fuga, ativado o tempo todo. E quando você deixa ele ativado, você recebe descarga de adrenalina, você descarga de cortisol. Isso até certo ponto é excelente para você resolver um problema. Mas se você deixa isso ligado o tempo todo, horas, dias, semanas, meses, anos, isso adoece você. Então a respiração, se você puder fazer ao longo do dia, vir para o presente, usar a respiração, que chamam de mindfulness, respiração consciente. Você botar sua consciência do ar entrando, no ar saindo, você ativa o outro lado, o parasimpático, que é o da calma, que é o da digestão, que é o da criatividade e que te mantém mais calmo. Então, quanto mais você ativar, melhor vai ser sua saúde física e mental. Você falando isso aí me trouxe uma outra coisa que a gente estava até conversando antes de começar a entrevista, que foi sobre essa questão da atividade policial, né? Que a gente falando sobre e é uma bandeira que eu levanto, né? Que a galera tem muito isso, assim, o Estado não disponibiliza pra gente um treinamento de artes marciais, de defesa pessoal, algo, né? E às vezes eu fico falando assim pra galera assim, mas você faz tanta coisa, né, por conta própria, por que você não poderia você buscar? Porque é melhor pra você mesmo, né? E aí você falando isso aí eu achei interessante porque me veio isso também, né? Talvez se tivesse um treinamento mais específico para as forças policiais dessa questão do controle da respiração e tudo, talvez ali na atividade o desenrolar de várias ocorrências talvez fosse um pouco diferente, né? Porque assim, a descarga de adrenalina é muito grande quando a gente está na atividade, né, policial. Então assim, e hoje no Brasil, né, cada dia que passa eu tenho visto piorando isso, o emocional do policial ele é testado de forma extrema, né? O tempo todo. O tempo todo. Eu queria que você só comentasse sobre essa visão que você tem da ausência, né, nas forças policiais, até porque como você tem, aqui tem muita gente que é policial que treina aqui também, você tem também muitos parentes, muitos amigos que estão nas forças policiais, você comentar um pouquinho sobre essa ausência da arte marcial e desse tipo de treinamento, de inspiração e tudo, para os policiais que estão na atividade hoje, né? Seja ele qual for, policial civil, militar, policial penal, né? Eu vejo muito assim, você vê uma incidência muito menor no militar, mas de pessoas mais obesas, mais sedentárias e tudo, mas assim, na polícia penal, na polícia civil, a gente vê muito isso, né? Eu queria que você comentasse um pouquinho sobre isso, sobre essa importância e sua opinião sobre isso, né? Entre as palestras que eu dou, eu tive a oportunidade de ministrar várias delas em forças policiais. Então, eu dei palestra no Corpo de Bombeiros, depois eu fui convidada da palestra na Rondesp, que é uma especializada, e aí a palestra foi extremamente positiva, ao ponto de eu voltar várias vezes, porque outros turnos não tiveram oportunidade. E a palestra era voltada justamente sobre como você utilizar a respiração na hora da ação, como você utilizar a sua respiração no controle das suas emoções, principalmente na hora de uma ação, principalmente naquela hora que você recebe o chamado e a sua adrenalina já está alta e você está indo para ação e você vai descer para resolver.
principalmente nesse momento. Além desse momento, eu linkei com momentos de casa, com momentos de caminho para o trabalho, com outras possibilidades. Mas o principal era você utilizar a respiração para você se manter calmo na hora de executar uma ação. Então, fui para o CPRL, fui para várias unidades onde a maioria internalizou. É o que você falou, já que o Estado ele não recicla, ele não disponibiliza cursos periódicos para as forças policiais, não seria interessante que você, particular, procurasse, já que você vai ser exposto às atividades, você vai ser exposto às ações. Então, em vez de a gente ter que falar e brigar, por que o Estado não faz, por que o Estado... Então, se eu estou na ação, eu quero dar o meu melhor lá. O que é que eu posso fazer? Então, se existe uma palestra, se existe um curso, se existe uma academia, se existe uma atividade onde eu posso melhorar nesse sentido, eu aprender, eu vou para melhorar a mim como pessoa, a mim como profissional, e não ter que esperar o Estado. Então, é de extrema importância você controlar para ir para ação, para você não deixar que a adrenalina da situação lhe domine e você acabe tendo uma reação um pouco mais exagerada do que estaria no código de conduta, estaria ali escrito, e você depois tem que responder, certo? Então, um ponto é a respiração como controle mental, e outra coisa também extremamente importante é a questão da defesa pessoal, porque é muito feio quando a gente vê determinados vídeos de alguns policiais que vão fazer uma contenção e, do outro lado, o marginal, ou ele sabe um pouco de artes marciais, ou ele tem uma força bruta e acaba dominando o próprio policial e acaba tomando sua arma e executando o policial. Então é muito feio. Quer dizer, é muito feio, não, é muito triste. Feio é quando existe apenas a agressão. Não deixa de ser o vexame, né? Mas quando acontece o óbito, quando acontece a fatalidade, é devastador para todo mundo. Então, assim, se eu estou na área, se eu vou me expor, mas o Estado não disponibiliza esse treinamento, se eu não tenho esse treinamento periódico, é interessante que procure academias que façam esse tipo de trabalho, para que você tenha segurança. Porque eu penso assim, o que adianta eu brigar, eu falar com algo que não vai resolver? Então eu tenho que achar o meio de resolver. Então, se eu quero continuar na área, se eu quero continuar atuando, eu não posso ficar esperando e nem me queixando que o Estado tenha que pagar a reciclagem, o curso semestral, anual. Eu tenho que buscar. E hoje existem várias academias, com senseis, com professores, que têm essa preocupação e que trabalham específico para isso. Então, eu acho que cada um que está na área poderia buscar esse crescimento profissional por sua segurança. E lembrando que, assim, o treinamento ele não vai utilizar somente quando ele está em atividade. Isso serve para a vida pessoal, porque existem situações em que o policial precisa reagir, existem situações que o policial está na folga, mas tem uma ocorrência aí, o policial é policial 24 horas, né? Isso é uma coisa que muita gente não entende. O policial é policial 24 horas, então, se ele tem aquele conhecimento, ele vai levar aquilo ali para a vida dele, né? O resto da vida e para qualquer situação, em qualquer momento, não só necessariamente na ocorrência. E eu falo por mim, porque assim, na condição de policial penal, eu tive situações em que eu precisava utilizar algumas técnicas, né, que eu já treinava no jiu-jitsu e que vamos dizer assim, não vou dizer que me salvou, porque não eram situações em que eu estava correndo um risco, né, de morte, mas me salvou do vexame, porque talvez se fosse uma pessoa que não tivesse o conhecimento que eu tinha, talvez tinha passado um vexame ali, tinha passado uma vergonha ali, sabe? E aí a técnica me ajudou no momento ser exitoso ali na contenção do indivíduo, da situação, entendeu? Então, você esperava que isso acontecesse? Não, porque é de surpresa, né? É a máxima da defesa pessoal. É melhor você saber e não precisar do que você precisar e não saber. Exato. Tem um ditado que fala, é melhor você ser um guerreiro no jardim do que um jardineiro na guerra. Boa, gostei. Entendeu? Vai dar corte isso aí. Deixa aí. Melhor ser um guerreiro no jardim do que um jardineiro na guerra. E a máxima da defesa pessoal é isso. É muito melhor você saber e vir aqui dar um treino desse, trabalhar seu corpo, trabalhar sua mente, aprender a estar pronto para qualquer situação e não precisar do que chegar uma hora que você precisa e você não sabe para onde ir. É verdade. Entendeu? É verdade. Eu já tive situações assim de passar de otário, né?
na rua. Porque, tipo assim, você tem consciência, né, do seu potencial e da técnica que você possui. E, tipo assim, ter situações em que eu vejo que a pessoa tá querendo a briga, mas você passa de otário. Fala, não, vai, desculpa aí, entendeu? Deixa pra lá. E você sai. E isso aí não é demérito nem desvantagem. Pelo contrário, você saiu ganhando, porque você não precisou, né, avançar naquela situação ali. Então, você voltou para casa tranquilo, em paz, né? Às vezes tem um amigo meu, que é até tenente da PM, que ele fala assim, rapaz, você prefere o quê? Você prefere estar certo ou ter paz, entendeu? Que às vezes você precisa, melhor você ter... Você tá certo, mas é melhor você ter paz, ir para casa e voltar para sua família, entendeu? Sem problema nenhum. Tem quantos valentões hoje no cemitério? Quantos valentões debaixo da terra? Monte. Então essa questão de você engolir um sapinho, respirar, você sabe do seu potencial, você sabe que você o dano que você poderia causar a esse indivíduo, mas se você puder contornar a situação, você sorrir, você sair igual a água, contornar esse obstáculo, vai ser muito melhor do que você bater de frente. Você passa no portão, o cachorro começa a latir para você. Se você latir para ele, ele vai ficar como? Latindo o dia todo. E se você para de latir, ele vai cansar. Ele vai cansar e vai... exatamente. É muito mais inteligente. Hoje eu me controlo e eu vejo até situações simples, tipo assim, eu fui numa determinada loja onde eu vi a caixa estressadíssima e aí dando sugestão no cliente, aí eu fiquei assim, meio assim, eu com vontade de sabe, de deixar o instinto falar mais alto e eu dar uma sugestão nela, e aí eu olhando assim, respirava, chegou na minha vez, aí quando passa aquilo ali que você vê que você não respondeu, você fala assim, ó, que paz, muito melhor do que você gera esse estresse, que no final é daí que só numa discussão, só numa confusão, e nenhuma briga dessa. E às vezes assim, você também imagina assim, pô, a pessoa, você não sabe o que a pessoa tá pensando, de repente a pessoa tá passando um problema em casa também, tá com um problema de saúde, tá passando por algum estresse. Então, você abstrai. Se você tá numa situação em que você não tá passando estresse, vai ser muito pra que se multiplicar, né? É verdade. Se aí, pra gente finalizar, eu queria só que você mandasse um recado pra galera assim, principalmente essa galera de fora do jiu-jitsu, que não entende muito, né, que você falasse um pouco do que é o jiu-jitsu, não só como arte marcial, mas como uma doutrina de vida, né, pra gente, né, que é praticante. Queria que você deixasse um recado para ver se a gente recruta cada vez mais pessoas, mas não para lembrar para vocês que não é para ser porradeiro não, gente, é para vir para cá para aprender a técnica, para trazer isso como benefício para sua vida. Não é para você virar guerreiro, samurai e para sair brigando pela rua, não, até porque a gente condena esse tipo de coisa, né? Eu queria que só você deixasse um recado pra galera, que eu sei também que você tá na sua picula, na sua correria, eu não vou tomar muito seu tempo, não. Não, tá tranquilo. Eu vou deixar aberto o convite para que quem tiver possibilidade, quem tiver oportunidade de vir fazer um treino com a gente aqui, venha fazer um treino e venha sentir os benefícios do que a gente acabou de falar. Porque aqui é muito mais do que um conjunto de movimentos, de ataque, de defesa, é muito mais do que uma luta, é muito mais do que uma arte marcial. Você vai adquirir valores, você vai sentir a união do grupo. Cria uma irmandade, você cria uma irmandade que é além do tatame. Você constrói amizades na hora do treino, não está querendo matar o outro ali, está querendo na hora do rola, mas o cuidado de não machucar. E o que a gente leva depois, os aprendizados, de não desistir, de ser resiliente, de tentar até o final, aliado à construção de respeito, que aqui não existe profissão A, B, C, D, não existe valor de poupança, valor de dinheiro, valor de... A hierarquia é só na faixa. Nada, é só na faixa. Então o ser humano aqui, ele é tratado como um ser humano, como pessoa, não existe diferença entre... Vamos dizer, eu não vou citar profissões como você cita, mas não existe você é elite, você é plebe, você é rico, você é pobre, não. Aqui todo mundo é igual. Então quando a galera vem, que sente esses valores, que sente essa energia e vê que isso aqui é real, aí você começa a trabalhar seu corpo, você começa a trabalhar sua mente, e aí isso vai puxando para uma alimentação saudável, para um processo de meditação, estilo de vida melhor, né? Um estilo de vida que acaba refletindo na sua família. Então é um conjunto de benefícios que transcende muito mais o jiu-jitsu.
Então, para você entender e sentir isso, você tem que vir. Então, o convite está aberto para a galera aí. É isso aí. Isso aí, brigadão. Brigadão mesmo. Eu vou ser sincero, há muito tempo que eu não me sentia tão bem no tatame, assim como me senti hoje. Viu? Tamo junto, meu irmão. Me remeteu ao meu passado lá com o pessoal que eu treinava, porque, porra, até hoje são amigos meus até hoje, né? Apesar de eu não morar mais lá em Jequié, mas, assim, eu tenho contato com a galera até hoje e tem pessoas ali que são irmandade pra vida toda, né? Então, pô, eu fiquei feliz mesmo de ter vindo. Espero que eu consiga ativar, né, o botão, porque vai de 40 anos, 2 meninos pequenos, cheio de dor nas costas, coluna, sedentário, mas a gente tem que passar por cima disso aí até para dar exemplo para os pequenos em casa, né? A maioria aqui é tudo maduro, tudo pai de família. Chega do seu trabalho cansado, mas vem, não deixa de vir. Isso mesmo. E sai melhor do que quando chega. É isso mesmo. A casa é sua. Obrigado, o start foi dado hoje. Foi. Eu estava esperando. Valeu, Sensei. Galera, é o seguinte, para fechar, aquele velho pedido que eu sempre faço para vocês, por favor, se inscreva no canal se vocês não são inscritos. Porque se você não se inscrever no canal, seu dedo vai cair por jogando na praga. Então se inscreva no canal, curte, compartilha, dá o like, beleza? E fiquem ligados aí, porque o Prosa é nesse formato que vocês estão vendo agora, daí para frente, e não vai parar mais, tá? Fiquem ligados aí na programação que eu vou estar postando aí, mostrando para vocês aí quem são os próximos convidados, que na verdade não são mais convidados, porque eu vou até as pessoas agora para poder fazer entrevista, beleza? Obrigadão para vocês que ficaram até agora aí, não esquece, se inscreve e fui!